hoje nós vamos falar sobre um assunto muito especial, muito maravilhoso. Nós vamos falar sobre a armadura de Deus. Isso mesmo, está escrito, crianças, na palavra de Deus. Olha que coisa linda e maravilhosa. No livro de Efésios, o capítulo 6, o versículo do 10 ao 18. Corre lá, pega sua Bíblia e vamos aprender a palavra de Deus. Vamos aprender o que Deus quer para minha e para sua vida. Sabe, crianças? Eu quero saber se alguém aí de casa sabe quem escreveu esse livro de Efésios. Vamos pensar aí? Será que alguém sabe? Olha, foi o apóstolo Paulo, crianças. Ele quem escreveu o que nós vamos aprender hoje. E no momento que ele escreveu, ele estava preso por amor de Cristo, por amor do Evangelho de Cristo. Algumas pessoas não gostavam, crianças, porque Paulo andava por todos os lugares, ensinando o amor, ensinando a palavra de Deus, o plano de Deus, o plano perfeito de salvação de Deus para a minha e para a sua vida. E algumas pessoas não gostavam e prenderam ele. E ele, crianças, não desanimou, ele ficou orando, escrevendo, ele era muito espiritual. Então, ele com certeza, como ele estava preso lá em Roma, tinha muitos soldados fortes, que eles se vestiam de uma armadura que protegia todo o corpo. E com certeza, Paulo observava aqueles soldados e como aquela armadura protegia o corpo do soldado. E ele fez uma comparação, crianças, daquela armadura que protegia o corpo do soldado para uma armadura espiritual que vem proteger a minha e a sua vida contra o inimigo. Isso mesmo, crianças, nós temos um inimigo. O diabo é inimigo de Deus, e quando nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, esse inimigo de Deus passa a ser também o nosso inimigo, e nós temos que nos proteger assim como um soldado. Imagine aí, crianças, um soldado ir para uma guerra, uma batalha, todo assim, desprotegido, sem nenhuma armadura, nada para proteger o corpo dele. Não, e Paulo vai nos ensinar como nos proteger deste inimigo. E ele, para nos ensinar, ele vai fazer uma comparação de um soldado. E crianças, nós somos soldados de Deus. E como soldados de Deus, nós temos que estar firmes, revestidos com toda essa armadura de Deus. E é isso que nós vamos aprender hoje. Então, crianças, como eu falei, nós vamos começar no versículo 10, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A palavra de Deus é poder, crianças. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o inimigo de nossas almas, crianças, ele tem estratégias, ele tem ciladas para nos pegar e nos atingir. Por isso é muito importante nós estarmos com essa armadura que nós vamos aprender hoje, certo, crianças? Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Então, crianças, é muito importante que você aí de casa entenda que existe uma batalha espiritual do mal contra o bem. O inimigo de nossas almas não quer, de jeito nenhum, que nós estejamos pertinho de Deus, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, crianças, nós que estávamos separados de Deus por conta do pecado, nós passamos a chegar perto de novo, através do sacrifício de Jesus, nós chegamos perto de novo, pertinho de Jesus, de Deus, e temos o livre acesso. Então o inimigo não quer isso, por isso ele lança setas, ciladas, armadilhas, para que nós venhamos a pecar e nos afastar, porque existe uma coisa que nos afasta de Deus, crianças, que é o pecado. Por isso nós temos que estarmos atentos. E nós vamos aprender como ficarmos armados para nos proteger. Então, diz mais no 13:
Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Olha, crianças, tomai. Nós temos que pegar, que vestir, que colocar em prática tudo que nós vamos aprender hoje, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firme como um soldado pronto para a batalha. Então, no 14 diz: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Então, a verdade vai ser o primeiro, vai ser a primeira peça da nossa armadura, crianças, vai ser a verdade. Então, a verdade era um cinturão, uma peça muito forte, crianças, que o soldado usava em volta da sua cintura. E esse cinturão, ele tanto protegia os órgãos do soldado, como também, crianças, ele ajudava a segurar as outras peças da armadura, para que ele pudesse estar firme, despreocupado, de maneira nenhuma alguma parte da armadura viesse a se soltar e atrapalhar ele no campo de batalha. Então, o cinturão da verdade quer dizer cingir, cobrir, cercar em volta da cintura. Então, dizer a verdade, porque Deus é a verdade e o inimigo é a mentira. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra de Deus, a palavra do nosso Papai do Céu é a verdade. Então, nós temos que primeiro aprender as verdades bíblicas, estar sempre orando e lendo a palavra. E assim, crianças, pedir forças a Jesus para sermos pessoas verdadeiras, pessoas que falam a verdade, pessoas que aprendem a verdade de Deus, aprendem a sua palavra em primeiro lugar. Então, essa é a primeira parte da armadura. Primeiro, vestir-se com a verdade, que é o cinturão, da verdade. E o próximo item, criança, diz assim: a couraça da justiça. Olha, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, que é o cinturão, e vestida a couraça da justiça. Essa couraça, crianças, ela protegia essa parte aqui do corpo do soldado. Presta atenção. Tá vendo? O cinturão vai ajudar a prender a couraça para não soltar, certo? E a couraça protegia essa parte do soldado onde fica o coração, crianças. O coração é um órgão vital e é do nosso coração que saem as intenções, os desejos. Às vezes tem gente que pensa em fazer maldades. Então é do coração que procede as saídas da vida. Então, crianças, olha, a couraça da justiça vai proteger o coração. Então, quer dizer que nós temos que vestir, proteger o nosso coração nessa batalha espiritual. Estão lembrados? Proteger o coração. E justiça, crianças, é fazer o que é certo. Olha, justiça é fazer o que é certo. A batalha contra o pecado é uma das mais difíceis de vencer para os salvos. Devemos estar sempre em alerta e vigilantes para deter Satanás. Ele procura nos fazer pecar, como eu já falei para vocês. Em nossa luta contra o pecado, Deus quer que usamos a couraça da justiça. E essa couraça que os soldados usavam era uma peça muito forte de metal, crianças. Isto, muito bem. Imagine aí, nós temos que aprender a sermos pessoas justas, tá? Sempre fazer o que é certo. Então, justiça é isso, é fazer o que é certo. Imagine aí, crianças, nós estarmos numa fila do pula-pula para vocês brincar. Aí vocês querem passar na frente do coleguinha. Será que isso é uma coisa justa? Não, nós temos que seguir as regras bem direitinho e sermos pessoas justas. E para isso também nós podemos pedir ajuda a Jesus, para termos um coração bom, um coração purificado, um coração que agrade a Deus. E vamos ver qual é a próxima peça dessa armadura, crianças. No 16 diz assim, olha, no 15... e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Olha, o soldado tinha que ter um bom calçado, crianças.
E isso, imagina aí, o soldado sair para uma guerra, para uma batalha, com um sandália escorregando no pé e atrapalhando dele andar. Não, tem que, olha, ter um bem preparado, né? Aqui, bem preparado. Porque, crianças, vamos entender, olha, as sandálias do Evangelho, calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Então, nossos pezinhos, aonde quer que a gente for, nós temos que estar preparado com a palavra de Deus. Ó. Os calçados do Evangelho da paz quer dizer pregar a palavra de Deus, tá vendo? Estarmos sempre preparados para onde quer que você vá, crianças. Leve esse Evangelho da paz. E o próprio Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, onde quer que a gente vá, nós temos que falar do amor de Deus, falar dessa palavra e estarmos sempre prontos, preparados com essa sandália da paz. E o nosso Jesus é a paz. E nós temos que levar ele onde quer que a gente vá. Amém, crianças? Vamos ver qual é a próxima. No 16 diz assim, crianças: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O soldado, ele usava um escudo. E esse escudo, crianças, o escudo que o soldado romano usava, ele era enorme. Ele cobria todo o corpo. Então, quando o inimigo jogar suas flechas, suas lanças, ele iria bater aqui, que era muito forte esse escudo, crianças. Era muito forte mesmo. Então, quando jogasse, ela iria cair e não iria atingir. Então, as flechas que o inimigo de nossas almas lança para nossas vidas, crianças, mentiras, dizer que Jesus não nos ama, que Jesus não vai nos salvar, que Jesus não tem poder para nos salvar, para nos proteger. Mas é mentira, crianças. Por isso nós temos que estar com a fé, sempre acreditando em Jesus, sempre acreditando em sua palavra, que é verdadeira, que é pura, sempre lendo e aprendendo para que cada dia mais estejamos fortes em Deus, forte em sua palavra. E quando o inimigo lançar uma seta para falar mentiras, para nós possamos estar firmes com a fé, olha. Então, o soldado, ele usava esse escudo. E o nosso escudo, crianças, é a fé. Olha, escudo da fé, embraçar, colocar no braço para nos proteger. A nossa fé é quem nos protege das tentativas do inimigo para nos desviar do caminho de Jesus. Então, vamos para a próxima peça. Então, crianças, nós já colocamos bastante coisa. E aqui no versículo 17 diz: tomai o capacete da salvação. O capacete, crianças, é quem protege. Olha, protege a nossa cabeça. Quem anda de moto geralmente usa o quê? Um capacete, porque se cair, bater a cabeça não vai machucar. Os soldados também tinham que estar com capacete. E o nosso capacete espiritual, crianças, da salvação, nós temos que colocar na nossa cabeça para proteger, para proteger os nossos pensamentos, né? Nós devemos pensar e agir como salvos em Jesus Cristo, crianças. Olha, o capacete da salvação, é preciso nós termos cuidado com o que nós pensamos, com o que lemos, com o que assistimos na TV, ou o que ouvimos, né? No que ouvimos também, porque tem muitas músicas que pode poluir nossa cabeça, nossos pensamentos. Nós temos que colocar o capacete da salvação, crianças. E quando nós colocamos, nós cremos nas promessas do Senhor para a nossa vida. Satanás não pode vencer quando você coloca o capacete da salvação e vigia os seus pensamentos. Então nós temos, crianças, que estar sempre com esse capacete da salvação e acreditarmos que Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E por último, crianças, ainda diz mais assim: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, se vocês observarem,
Todas essas partes que Paulo nos ensina é para nos proteger, mas existe uma parte muito importante que é a espada do Espírito. A palavra de Deus é uma arma de guerra, crianças, onde nós vamos atacar. Ó, essa espada é a palavra de Deus. É uma arma de guerra, a única arma de ataque. Então, nós vamos lá e atacamos quando o inimigo lançar mentira. Nós vamos e usamos a palavra de Deus e declaramos todas as promessas que o Senhor tem para a minha e para a sua vida. Então, crianças, olha que maravilha! Vamos de hoje em diante colocar tudo isso em prática. Vamos sempre estar com a espada do Espírito, com a palavra de Deus e ficarmos firmes. Então, se vocês gostaram dessa palavra, compartilha com todos os seus amigos para que eles possam também vestir essa armadura de Deus e ficar firme contra as ciladas do inimigo. Então, olha, a espada do Espírito e toda a armadura sempre, sempre, sempre conosco. Amém? Fiquem na paz.